Continuando aqui. O vídeo foi quebrado no meio, aí o telefone tocou. Agora eu botei no modo avião para não tocar mais. E desligou o vídeo. Então, volume total é igual ao volume do líquido mais o volume do gás, da fase gasosa. Certo? Então, o que a gente pode perceber aqui? O volume, se eu dividir isso aqui pela massa, então vamos colocar aqui, ó, dividir pela massa do sistema. Dividir pela massa do sistema. Então como é que vai ficar esse dividido pela massa? Então fica o volume total é igual, não é isso? O volume do líquido mais o volume do gás. Então divide pela massa aqui, divide pela massa aqui, divide pela massa aqui, massa total. Massa total do sistema, ok? A massa do sistema. Aí, com isso aqui eu vou ficar o seguinte. Aqui vai ser o volume da mistura, certo? O volume total dividido pela massa total vai ser o volume específico da mistura. Esse aqui, espera aí. Antes eu vou usar esse conceito aqui, né? Eu vou usar o conceito de que V, volume específico, é igual ao volume total sobre a massa total. Com esse conceito, eu tenho o seguinte: o volume de líquido, o volume específico do líquido é igual ao volume total do líquido dividido pela massa do líquido. O volume do gás, o volume específico do gás é igual ao volume total do gás dividido pela massa de gás, certo? Então dessa aqui, eu vou tirar o seguinte, daqui eu tiro que o volume total de gás é igual a massa de líquido vezes o volume específico do líquido. E dessa equação aqui eu tiro que o volume total do gás é igual a massa do gás vezes o volume específico do gás, certo? As equações estão aí. Eu vou substituir agora nessa equação aqui. Então vai ficar o seguinte ali. Esse aqui, ó, esse de cima aqui, o volume total dividido, então vai ficar o volume total sobre a massa total é igual ao volume da mistura, o volume específico da mistura, certo? Que é igual. Substituindo aqui, então, o volume de líquido, ó, o volume total de líquido é quem? É ml VL sobre MT mais o volume total do gás, eu pego daqui agora, é mgVG. mgVG. Tudo isso dividido por MT. Não é isso? Aí, nós definimos na aula passada a questão de título. Título do vapor. Que nós chamamos de X, que é igual a massa de vapor dividido pela massa total. Isso aqui é uma definição, certo? Quando põe três tracinhos no sinal de igual, é porque é uma definição. A definição de título é essa aí, tudo bem? Então, vai ficar o seguinte: o volume específico da mistura é igual. Se eu dividir ml por mt, dá o título do líquido, ok? Pela definição aqui, o título é a massa do componente dividido pela massa total
vezes VL mais M do gás. Aqui, ó, eu estou botando MG porque o livro chama de MG. Então aqui vai ficar o volume, o título do gás dividido pelo, vezes VG, né? Onde aqui eu tenho também XL é igual a massa de líquido dividido pela massa total. Seria o título do líquido, ok? Esse aqui. Ou fração, né? Isso aqui também, na verdade, título nada mais é do que a fração mássica de vapor. Por quê? Porque a fração ela pode ser volumétrica, pode ser molar e pode ser mássica. Então aqui é a fração mássica, né? A fração em massa. Daí, só que se você somar a fração em massa do líquido mais a fração em massa do gás, vai dar 1, não é isso? Porque eu só tenho dois componentes aqui, eu só tenho a fase gasosa e a fase líquida. Então a soma das frações em massa dos dois componentes vai dar 1. Dessa forma aqui, eu tenho o quê? Que o XL, que é a fração de líquido. Ixi, o negócio encrencou aqui agora, hein? Não quer escrever não sei porquê. Fração do líquido é igual a 1 menos o título ou a fração do gás. Certo? Vou destacar aqui também. Eu vou substituir aqui agora, nessa equação. Então vai ficar o volume específico da mistura é igual a 1 menos X de G VL mais X de G V de G. Ou, rearranjando essa equação, eu tenho 1 multiplica aqui, vai dar VL menos XG VL mais XG VG. Colocar os XG em evidência agora vai ficar volume da mistura é igual a VL mais fração do gás, o título da fase gasosa, VG menos VL, ok? Então essa equação é a equação para calcular o volume específico da mistura líquido mais gás, ok? Por analogia, a gente pode também calcular a energia interna da mistura é igual à energia do líquido mais o X vezes a energia do gás menos a energia do líquido. Energia interna específica. E a entalpia específica da mistura é a entalpia do líquido mais o X, que é a fração do gás, vezes a entalpia do gás menos a entalpia do líquido. Então valem essas equações aí. Ok? Então, para a gente calcular, aqui eu estou chamando só de X porque aqui você tem a fração de gás e a fração de líquido. Mas a gente não usa as duas porque existe uma relação bem direta entre as duas aqui. Então, ao invés de ficar usando toda hora, a gente usa simplesmente quando for o XL, quando for a fração de vapor, usa só X. Quando for a fração de líquido, usa U menos X, né? Então, daí eu tenho que, aqui ó, X é igual a X, deixa eu colocar aqui, X igual a XG, que é igual a massa do gás sobre massa
total. E é isso aí. Vamos fazer um exemplo agora, um exercício aí, tá bom? Fazer um exercício. Exemplo. 5 kg de água. 5 kg de água é aquecido. A pressão constante. O são aqui, né? Porque se eu colocasse a massa, são aquecidos a pressão constante desde o estado inicial, desde 20 graus Celsius até 130 graus Celsius. Ok? Sendo que no estado final existe uma mistura de 2 kg de vapor, de 3 kg de líquido e 2 kg de vapor. Aí eu quero o seguinte: determine letra A, volume inicial e final. Volume inicial e final. Letra B, trabalho realizado. Trabalho realizado em quilojoule. E letra C, calor transferido também em quilojoule. Então, aplicação aí da primeira lei da termodinâmica, ok? E nós vamos começar a usar lá as tabelas de propriedades também, tá? Vou aplicar a primeira lei e começar a usar as tabelas de propriedades. Então eu tenho aqui hipóteses. Variação de energia cinética é igual a variação de energia potencial, que é igual a zero. Desprezar aí as variações de energia cinética e de energia potencial. Ok? Então, vamos fazer isso aí. Esse problema aí, ok? Então vamos fazer um esquema aqui do problema, certo? Então eu tenho um sistema que temos aqui. Vamos colocar, então, tem aqui o estado 1, estado 2, não é isso? Vamos ver como é que tá. Vamos tentar interpretar isso aí. Então a massa 5 kg.
Então a massa é igual a 5 kg. É água, não é isso? Água. A pressão é constante. Então eu tenho aqui P1 e tenho aqui o sistema é um sistema fechado, né? Ele fala aqui 5 kg de água são aquecidos a pressão constante. Então no estado 2 tem 3 kg de líquido e 2 kg de vapor. Então no estado 2 também a massa é igual a coisa. Então eu tenho aqui, ó, M2 é igual a M1, que é igual a 5 kg, não é isso? Então eu tenho massa. No estado 2 eu tenho massa de líquido é igual a 3 kg. Massa de líquido igual a 3 kg. Massa de gás igual a 2 kg. Ok? E a pressão P2 é igual a P1. Por quê? Porque ele fala essa informação aqui que é importante, ó. Essa informação aqui é pressão constante. É isso? Nós temos também, foi dado, mas eu não sei essa pressão ainda. Mas a temperatura 1 foi dada. A temperatura 1 é igual a 20 graus Celsius. Então isso aqui é o esquema. Esquema do problema. Eu tenho a hipótese, o esquema. Então a temperatura 1 foi dada, que é 130 graus. Não, a temperatura 1 é 20 graus, a temperatura 2 é 130. Então a temperatura 2 igual a 130 graus Celsius. Ok? Agora tem uma informação importante aí, olha só. No estado 2, ele fala que tem 3 kg de líquido e 2 kg de vapor. Então vamos colocar aqui, então tem uma mistura aqui, né? Uma mistura de líquido e vapor. Ok? Então o estado 2 é aquela situação. E aqui só tem. E aqui eu não sei, né? Ainda. Se é líquido ou vapor. Porém, é o seguinte. Para começar aí, uma interpretação importante desse trabalho, desse problema aí é o seguinte. Se o estado 2 é uma mistura de líquido mais vapor de água, então quer dizer que o estado 2 é saturado. Por quê? Para eu ter líquido e vapor junto, tem que estar na situação saturado ou na situação de mudança de fase. Então essa aí é uma interpretação importante do problema. Então eu vou escrever isso aqui, ok? Aqui é o estado 2 e aqui o estado 1, certo? Vamos colocar aqui assim, estado 2, ele devia ter colocado aqui em cima, né? Esse aqui então é estado 2. E esse aqui, estado 1. Então vamos fazer essa observação importante aí. Então é o seguinte, ó. No estado 2, A, né? Vou colocar aqui A. No estado 2, há uma mistura. De líquido mais vapor. Portanto, o estado é saturado, que é a condição de mudança de fase. Para existir as duas fases, líquido e gasoso, junto, só existe na condição que a gente chama de saturado, ok? De mudança de fase.
que é o exemplo mais característico lá, é a água a 100 graus e 1 atmosfera, não é isso? Bom, aí é o seguinte, daí a gente vai na tabela, vamos começar a usar as tabelas. Eu vou citando as tabelas aqui, depois eu coloco um arquivo com essas tabelas marcando onde eu peguei lá, certo? Para ficar, para vocês conseguirem, para vocês começarem aí a interagir com a tabela. Então é o seguinte, da tabela A, vamos ver aqui, a tabela A1, não A2, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui da tabela A2 do Moran Shapiro, eu tenho o seguinte: para T igual a 130 graus Celsius, que é a temperatura do estado 2, aí eu tenho a pressão de saturação é igual a 2,701 bar. Aí está na tabela A2 do apêndice lá do livro do Shapiro, ok? Que é a tabela de água saturada. Então, significa que a pressão que eu tenho em 2 é essa pressão aqui. Por quê? Porque, volto a dizer, né? Volto a dizer, para estar saturado, para existir líquido e vapor junto, só pode estar saturado. Para estar saturado, se eu tenho a temperatura, existe uma pressão correspondente. Toda vez que está saturado, a pressão está amarrada com a temperatura. Ou seja, se você conhecer a temperatura, você localiza a pressão na tabela. Se você conhecer a pressão, você acha a temperatura. Agora, não estando saturado, aí a temperatura e a pressão são independentes. Você pode existir em qualquer temperatura, qualquer pressão, ok? Existem uns limites aí, né, também, por exemplo, a menos de 0 grau a água é gelo, né, então existe um limite. Mas a temperatura é independente da pressão se não for saturado. Se for saturado, temperatura e pressão estão amarradas, ok? Elas não são independentes uma da outra, são dependentes. Agora, se P1 é igual a P2, então quer dizer que P1 também vai ser 2,701 bar. Então vou colocar aqui, ó, se P1 igual a P2, logo P1 igual a 2,701 bar. Ok? Então já conheço. Então veja bem. Então vou colocar de vermelho aqui porque eu completei aqui, não é isso? 2,701 bar. Porque esse dado não foi, o de vermelho aí, não foi dado no enunciado. Foi encontrado através de analisando o problema. Então veja bem, se eu tenho duas propriedades termodinâmicas intensivas, o meu estado está determinado. Então eu conheço pressão e temperatura no estado 1 e conheço pressão e temperatura no estado 2. Com isso eu posso achar todas as outras propriedades usando a tabela, ok? Daí eu posso usar todas as propriedades. Vamos partir então para resolver o problema, não é isso? Vamos resolver. Deixa eu apagar aqui. Apagar o... Então, gente, olha só. Vamos começar a aprender a usar essas tabelas aí. Olha só. Eu coloquei aqui alguns dados da tabela A2, que é água saturada. Essa tabela aqui está escrito lá como água saturada. E a tabela A4 é líquido comprimido. Então veja bem, aqui é líquido comprimido, né? Então, o estado 2 a gente concluiu que ele é saturado. E o estado 1,
ele é líquido, é saturado, ou é líquido comprimido, ou é vapor superaquecido. Lembra aí das aulas anteriores que a gente viu essas três condições aí, né? O fluido pode estar saturado, como vapor superaquecido, ou como líquido comprimido. Como é que eu sei, como que eu vou descobrir aqui o estado 1, qual é a condição dele? Eu tenho a pressão e tenho a temperatura, certo? Eu vou analisar por aqui. Na tabela de fluido saturado, eu tenho que 20 graus Celsius, a pressão de mudança de fase é 0,023. Então, mas a pressão que eu tenho aqui do estado é de 2,701. Então, o que acontece? No estado 1, vou escrever aqui, ó, no estado 1, o que eu tenho? A pressão 1, que é igual a 2,701 bar, ela é maior do que a pressão de saturação, certo? Que é a pressão de saturação é 0,02339. Então, se a minha pressão desse estado é maior que a pressão de saturação, portanto, é líquido comprimido. Ou subresfriado, né? Ou também chamado de subresfriado. O mais usado e o não mais usado é líquido comprimido. Comprimido por quê? Porque a pressão dele é maior que a saturação, então comprimiu. A partir do estado de saturação, ele sofreu uma compressão. Ele aumentou a pressão dele e foi para o estado líquido comprimido. Então aqui é o estado de líquido, certo? Líquido comprimido, porque existe o líquido saturado também. Então, líquido comprimido. Então, eu preciso determinar aí a primeira lei lá. A primeira lei, ela me dá delta U igual calor menos trabalho, certo? Então, eu preciso saber as energias internas. Eu coloquei aqui energia interna do líquido, energia interna do gás, ok? E vamos resolver agora como é que a gente resolve isso aí, ok? Na letra A, pede o volume do estado inicial e do estado final. Então, letra A, V1 e V2. Eu conheço a massa, que é 5 kg, certo? Então, para achar o volume, eu preciso de determinar o volume específico. Por quê? Porque eu tenho que V é igual a M vezes o volume específico. Então, eu tenho isso aqui, ó. Vou colocar aqui o volume. O volume é isso aí, é igual a massa vezes o volume específico. Então, a massa eu conheço, nos dois estados. Eu preciso achar o quê? Precisamos achar o volume específico do estado 1 e do estado 2. Então, vou colocar aqui. Eu estou fazendo detalhadamente porque o primeiro, vocês estão tendo contato inicial com termodinâmica agora, né? Devemos achar V1 e V2. O estado V1 é líquido comprimido, certo? Bom, aí eu tenho que ir lá para a tabela de líquido comprimido, que é a tabela A4 do Moran Shapiro, líquido comprimido. Aí tem no Sengel também e tem no Von Allen também, tá? Nessa ordem aí, a primeira tabela. A tabela 1 é a tabela de propriedades lá nos 3 livros. A tabela 1 é a tabela de propriedades de massa molecular, algumas propriedades de massa molecular, de várias substâncias. A tabela 2 é de água saturada, entrando com a pressão na primeira coluna. A tabela 3 é de água saturada, a
A tabela 2 é de água saturada, entrando com a pressão na primeira coluna. A tabela 3 é de água saturada, entrando com a... Eu falei pressão de novo, né? A tabela 2 é a tabela de água saturada, entrando com a temperatura na primeira coluna. A tabela 3 inverte. A pressão vem para a primeira coluna e a temperatura vem para a segunda. Ok? E a tabela 4, não, desculpa, a tabela 4, ela é de... Deixa eu colocar o número direitinho aqui. A tabela A4 é de vapor superaquecido. Então, a tabela A5, essa tabela aqui, gente, vamos corrigir aí. É a tabela A5 do Shapiro. A tabela A4 é de vapor superaquecido. A tabela A5 é de líquido comprimido. Todos os três líquidos estão nessa ordem aí. Então, precisamos encontrar. Só que é o seguinte, quando eu vou lá na tabela de líquido comprimido, a primeira pressão que me aparece lá é de 25 bar. Só que a pressão que eu tenho aqui é de 2,7 bar. O que eu vou fazer então? A gente vai fazer uma interpolação, ok? Vamos começar aí fazendo a tal da interpolação. Para fazer a interpolação aí, eu tenho o seguinte, ó. Vou tentar usar esse espaço aqui, eu acho que dá. Fazer a interpolação tem o seguinte. Eu tenho a pressão, o volume e a energia interna. Eu tenho aqui, ó. Pressão, volume e energia interna. Eu preciso de 3 linhas aqui. Vamos ver se dá. Deixa eu ver se a câmera tá pegando até tá pegando até o final do quadro lá, porque eu vou escrever aqui, certo? Então, para interpolar eu tenho o seguinte, ó. A pressão aqui, certo? Eu tenho os seguintes dados. Eu tenho na pressão de 0,02339, aqui é bar. Aqui é metro cúbico por quilograma. Aqui é V vezes 10 a terceira. E aqui o U é quilojoule por quilograma. Então eu tenho o seguinte. Eu vou pegar 3 pontos aqui para poder interpolar. A minha pressão é a 20 graus Celsius. Na condição de saturado, a pressão é essa aqui. E o meu volume de saturado é 1,0018. 1,0018. Aqui, gente, ó, esse volume que aparece aqui é o volume vezes 10 a terceira. Então esse número aqui é 1,0018 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma. Porque é o seguinte, a interpretação ali é assim, ó. VL vezes 10 a terceira é igual a 1,0018 metro cúbico por quilograma. Então VL é igual a 1,0018 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. A interpretação é essa, tá? Bom, e a energia interna correspondente aqui é de 83,95. Então essa condição aqui é a condição saturada, ok? Aí eu vou para a minha tabela de líquido comprimido, eu tenho aqui a 25 bar, eu vou ter aqui que a 25 bar, eu tenho volume de 1,0006, 1,0006 e minha energia interna 83,80. E eu tenho a condição intermediária aqui, que é a pressão
de 2,7 é 701. Tudo isso aqui a 20 graus Celsius, tá? Todas essas três condições aqui, a temperatura aqui para todos os três é 20 graus. Por quê? Porque eu estou querendo determinar o meu estado 1, ok? Eu quero determinar aí o estado 1. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma interpolação agora para achar o volume específico aqui para o estado de 20 graus e 2,7 bar e energia interna também para esse estado, ok? Vamos passar para cá agora. Então, fazer a interpolação aqui, a interpolação nada mais é do que uma semelhança de triângulos, ok? Então eu tenho aqui, eu quero achar, por exemplo, eu tenho a pressão e quero achar o volume específico, né? Então eu vou colocar aqui o volume específico aqui e a pressão aqui, ok? Então a minha pressão, eles são função inversa, né? Quando eu aumento a pressão, o volume específico diminui. E a energia interna também diminui. Então, eu tenho aqui um volume de 1,0018. Ó, eu tenho um volume aqui de 1,0018 e tem um volume de 1,0006, ok? E tem uma pressão de 25. Não, eu fiz o contrário aqui, não, eu fiz errado. Na verdade o volume tá 0,018 e um volume aqui de 1,006. A pressão eu coloco na abscissa porque eu conheço todos os pontos. A pressão eu conheço os 3 pontos, tá vendo? E o volume e a energia interna eu só conheço 2 pontos. Então, as pressões correspondentes aqui é o quê? É 0,02339. Então eu tenho 0,02339. Não está em escala, né? Pode perceber, não está em escala. 2, se for escrever em escala aqui, ia ficar meio complicado para a gente. E aqui a pressão de 25 bar. Ok? Então, vamos ligar os pontos agora. O ponto de 0,02339 corresponde ao maior valor aqui. Então eu tenho aqui o ponto cá em cima do volume. Primeiro ponto ali. O outro ponto de 25 bar corresponde ao volume de 1,0006. Então eu tenho esse ponto aqui. Vamos ligar os pontos agora. Agora, o negócio é espaço aqui para conseguir desenhar. Espera aí. Vou chegar esse quadro para lá um pouquinho. Então eu ligo os pontos, eu vou fazer uma interpolação linear aqui, certo? Que nós vamos fazer aqui. Na termodinâmica nós sempre vamos fazer interpolação linear. Interpolação linear. Vamos considerar que a função que V, que é igual a uma função da pressão, é uma reta, que é uma função linear, não é isso? É isso aí que é a função linear. Eu quero descobrir agora esse ponto aqui. Quero descobrir esse ponto que me dá esse volume específico intermediário, ok?
Então, como é que a gente faz? Essa é uma semelhança de triângulo. A interpolação aí nada mais é do que uma semelhança de triângulo que vocês viram desde lá acho que do ensino fundamental, se eu não me engano. Triângulo. Se não foi lá no ensino médio. É uma semelhança de triângulo. Eu vou fazer o seguinte. Esse lado, esse lado vertical do triângulo menor está para esse aqui, triângulo maior, assim como a base, altura e base aqui, né? Vou falar em altura, né? Então é o seguinte, vamos fazer o triângulo, então vamos fazer, a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Não, peraí. Porque eu vou fazer um esqueminha aqui para ficar fácil para vocês direto. Essa primeira parte a gente perde um tempo, só que depois o negócio vai ficar automático, tá bom? Olha só. É isso aí. Então eu tenho a altura do triângulo menor. Quem é a altura do triângulo menor? V menos 1,0006. Correto? Está para a base a base, deixa eu ver aqui como é que faz vai ficar no automático depois, ficar no piloto automático. Aqui vai ficar esse valor menor aqui, ou melhor, peraí. Então tá aqui. Eu montei aqui a semelhança de triângulos, né? Com isso eu só tenho V como sendo a incógnita. Então quando eu calculo aqui, desse resultado todo, eu tenho V, que é igual 25 menos 2,701 sobre 25 menos 0,02339. Depois eu ensino um jeito mais automático, porque aqui, como é função inversa, o automático dá certo para os dois jeitos, mas para ensinar o jeito automático é melhor ensinar com a função diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 1,0018 menos 1,0006 mais 1,0006. Então o V aqui, o volume específico aí dá 1,00167. 1,00167 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. Esse aqui é o V1, certo? Então, porque é o V do estado 1, na verdade. V do estado 1. Então eu tenho o V do estado 1, certo? Para eu achar a energia, interna, eu faço o seguinte. Aí eu tenho aqui também os valores de energia interna, eu faço a mesma coisa, né? Só que a semelhança de triângulo, só vou substituir os valores de V ali pelos valores de energia. Aí eu acho a energia interna como sendo, por analogia, o 1 igual, vai ter que estar, repare que o valor encontrado ele tem que estar entre os dois valores extremos. Então aqui o valor encontrado ali foi de 1,00167. Não é isso? Ele é menor que o 18, é 16 aqui, ponto 7, menor que 18, maior que 6. Ok? E a energia interna, por analogia aí, a energia interna, ela é 83.934.
83.934 kJ por quilograma. Eu vou colocar aqui também, ó, do valor encontrado. Veja que ela está entre os dois valores extremos, né? 934. Ok? A forma automática que eu... Deixa eu ver quantos minutos que tem de tempo aqui. Como é que está o tempo? Eu vou resolver porque não tem muito tempo não. Depois eu ensino a forma automática. Então eu tenho os valores para energia interna e o volume específico em 1. Então eu posso calcular o volume. Então o volume vai ser... O volume 1 vai ser M1V1, que é igual a 5 kg vezes 1,00167 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. Então o V1 cadê o V1 dá 5,0084 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ou 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então 5,0084 litros, não é isso? Então o volume V1 está calculado. O próximo item é calcular o volume V2. No estado 2, então, eu tenho o seguinte. O estado 2 eu tenho que VL estava na tabela aqui que eu apaguei, VL é 1,0697 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma. E VG é igual a 0,6685 metro cúbico por quilograma. Estava na tabela que eu acabei de apagar, certo? Então o volume da mistura, o volume específico da mistura vai ser o VL mais o título do vapor, volume específico do gás menos volume específico do líquido, ok? Então vai ser o volume da mistura, ou volume V2, né, vai ser igual, o VL é 1,0697. Esse aqui, o estado 2 é T2 igual a 130 graus Celsius e P2 igual a 2,701 bar, ok? Então tem temperatura e pressão. Eu entro lá a tabela que estava aqui, né, com 130 graus, eu tenho essa pressão de saturação, esse volume de líquido e esse volume de gás. Então aqui vai ser 10 a menos 3. Quem é o título de vapor, ou a fração de vapor? Eu tenho 2 kg de vapor, não é isso? No estado final lá. Deixa eu só dar uma conferida aqui. 2 kg de vapor. Isso aí, 2 kg de vapor. Então o meu título é 2 kg de vapor sobre 5 kg total. 0,4, né? O volume do gás é 0,6685 menos o volume do líquido, que é 1,000, é 000, hein? Deixa eu ver aqui. O volume 2 é 0. 697 vezes 10 a menos 3. Então o volume da mistura, que é igual ao V2, né, o volume do estado 2, que é 0,26804. 0,26804 metro cúbico por quilograma. Ele é intermediário entre esses dois. Ele é maior que o volume do líquido e menor que o volume do gás, que é 0,66. Ok? E aí, eu calculo então o volume 2, que vai ser a massa 2 vezes o volume 2.
que é 5 kg. Também o sistema não muda a massa, sistema fechado. Vezes 0,26, 804 metro cúbico por quilograma. Então, V2, o volume do estado 2, ele é 1,3402 metro cúbico. Então, houve uma expansão gigantesca aí, ok? O volume V2, então, o volume V2 está aí. Terminamos o item A. Agora vamos para o item B. O item B é o trabalho. Trabalho, né? O trabalho, ele é a integral de PDV, desde o volume 1 até o volume 2, certo? Só que o nosso processo aí, a pressão é constante. Foi dado lá no problema que a pressão é constante. Quando a pressão é constante, então a pressão sai da integral, não é isso? Então vai ficar integral de dV de V1 até V2. Integrando isso aqui, é P delta V, que é P V2 menos V1. Então o trabalho aí é simples de calcular, certo? É fácil. Aí fica fácil agora calcular o trabalho. Então vai ficar o trabalho 1, 2, né, do processo 1, 2, é igual a pressão vezes a diferença de volume. A pressão. Aqui, gente, eu vou colocar a pressão em kPa, tá bom? Para poder sair o trabalho em kJ. Então é 270,1 kPa. Porque 1 bar é igual a 100 kPa, né? Então você tem 2,701 bar vai dar 270,1 kPa. Aqui o kPa é kilonewton, só para vocês lembrarem, é kilonewton por metro quadrado, igual a 100 kilonewton por metro quadrado. O volume, então eu tenho, o volume 2 é 1,3402, e o volume 1 a gente tinha calculado já aí, o volume 1 é 5,0084 vezes 10 a menos 3. 5,0084 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, metro cúbico. Então eu tenho o trabalho 1, 2, fazendo o cálculo aí, é 360,64. 360,64 kJ. A quantidade de algarismos que a gente vai usar aqui é o seguinte, a tabela normalmente eles fornecem na entalpia e as outras propriedades, entropia, energia interna, com 5 algarismos, então eu vou usar com 5 também, ok? Pessoal, o livro fornece com 5, vou usar com 5. Na apresentação final do número, vocês podem usar com 4 se quiser, ok? Porque 4 algarismos apresenta bem na termodinâmica. Porém, quando a gente vai fazendo as contas aqui, como os livros ele fornece com 5, então eu vou fazendo com 5 para não perder precisão aí do que os dados que a gente tem, ok? Então aqui é positivo essa conta, né? Trabalho é positivo. Significa que o sistema realizou trabalho sobre a vizinhança, pela nossa convenção de sinal, ok? Sobre a vizinhança. Agora vamos calcular a letra C, o calor trocado, Q, né, kilojoule, também. Para calcular o calor,
o seguinte, a gente tem lá que a energia, a primeira lei da termodinâmica é ΔU é igual calor menos trabalho, certo? Onde o U, a energia interna, é a massa vezes a energia interna específica. A tabela me dá a energia interna específica, ok? Então eu vou calcular isso aí, o seguinte, a energia interna específica no estado 2, ela é U do líquido mais o título do vapor, o G, que é a energia específica do gás, menos o L, que é a energia específica do líquido. O livro do Shapiro usa F, o F de fluido, tá bom? E o G de gás mesmo. O livro do Sengel também, acho que é assim. O livro do Van Allen usa V aqui para vapor e L aqui para líquido. Então eu posso calcular. Eu tenho a energia interna do líquido e a energia interna do vapor que estava na tabela ali. Ok? Das tabelas. Eu já mostrei as tabelas, então vou só colocar o valor aqui. O L, que é 546,02 kJ por quilograma. E o G, que é igual a 1343,6. Não, esse o 2. Não, gente, o 2 eu tenho que calcular. É o G, não é o G, não é isso não. Espera aí. Estou dando spoiler, na verdade isso aqui já é o resultado final. O G aí é 2.539,9. 2.539,9 kJ por quilograma. Está nas tabelas que eu tinha colocado aqui, ok? Isso aqui é para o estado 2. Estado 2, que é 130 graus Celsius. Já tinha colocado na tabela aqui, por isso que eu não coloquei a tabela de novo. Daí podemos calcular então a energia interna do estado 2, que vai ser U2 é igual a 546,02 mais o título do vapor, que é 2 sobre 5, que é 2 kg de vapor por 5 kg total. O G, 2.539,9 menos 546,02. Então, a energia interna no estado 2, 1.343,6 kJ por quilograma. Conhecendo aí a energia interna no estado 2, energia interna no estado 1, a gente já calculou aqui, né, quando fizemos a interpolação. Então, com isso, a gente consegue calcular agora o calor, porque a gente tem a massa, tem a energia interna no estado 1 e a energia externa no estado 2, tem o trabalho. Só fica o calor como incógnita aí na equação da primeira lei da termodinâmica. Então vamos... Então, da equação da primeira lei, eu tenho o seguinte: ΔU, que é igual a U2 menos U1, que é igual a massa vezes a energia interna 2 menos a energia interna 1, que é igual ao calor menos trabalho. A minha incógnita aqui é o calor, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui M U2 menos o 1 mais o trabalho é igual ao calor. Então o calor transferido vai ser igual a massa, que é 5 kg, energia interna 2, 1.343,6, 1.343,6, energia interna 1, a gente tinha calculado aí quando fizemos a interpolação. Então a energia interna 1 é 83.934. 83.934. Isso aqui, quilojoule,
por quilograma, mais o calor. O calor a gente calculou no item A, já que é 360,64. 60,64 kJ. Então, fazendo essa conta aí, é 6.659,0. 6.659,0 kJ. Então, esse é o calor transferido do sistema, ok? Ele recebe, o sistema recebe, o sistema está aqui, ele recebe um calor igual a 6.659,0 kJ, realiza de trabalho, ele realiza de trabalho positivo também, o trabalho que ele realiza, 360,64 kJ, e a variação da energia interna dele, nós calculamos ali. Aqui, gente, vocês podem pensar o seguinte, por analogia, a gente pode pensar numa caixa d'água. Fazer uma analogia, na verdade, com uma caixa d'água. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um nível de energia aqui, eu tenho calor entrando, trabalho saindo, porque o calor entrando é positivo, o trabalho saindo é positivo. Então eu tenho calor aqui que entrou igual a 6.659,0 e o trabalho que foi realizado pelo sistema de 360,64. O nível de energia, então, o que aconteceu com o nível de energia? Ele tinha aqui 83,934 vezes 5 quilos, não é isso? Que dá um total de 419,67, que é o valor de U. U1, certo? Aí ele foi para uma situação aqui do estado 2, em que tem o 2 é igual a 6.718, que é justamente 5 kg vezes 1.343,6. Então veja bem, você pode pensar numa caixa d'água. Você tinha um nível de 419,67, entrou 6.659, saiu 360. Então, se você fizer assim, ó, o que entrou e saiu no sistema, Q menos trabalho, é igual a 6.659 menos 360,64. Isso aqui, Q menos trabalho, é igual, aí eu fiz a conta aqui, ó, se você fizer aqui menos trabalho, dá 6.298,36. 6.298,36. E se você fizer o 2 menos o 1, que vai ser 6.718,0 menos 419,67. Esse aqui, então, o delta U, ele dá, o delta U é 6.298,33. Aqui deu 36, aqui deu 33, é questão de arredondamento, né? Então, Q menos o W D igual ao delta U. Certo? Delta U é esse nível aqui, esse nível que você tinha antes até o nível que chegou depois. Ok? Podemos até pensar assim, ó, pensar no nível aqui como sendo o 2. E o nível aqui embaixo como sendo o 1. Ok?
Então entrou mais energia do que saiu, o nível subiu. Subiu de quanto? Subiu de U1 até o 2. O 1 que era 419 para o 2 que é 6.718. Ok? Então é isso aí. Ficamos aí, depois a gente faz mais exercício usando tabela, de novo, para vocês irem treinando isso aí, usando tabela e aplicando a primeira lei da termodinâmica, ok? Então, ficamos por aqui, encerramos a aula aí. Até mais.